E aí, nono ano, beleza? Nono ano, a gente está aqui para nossa aula de filosofia dessa semana. E nessa aula de filosofia, a gente vai estar dando início ao módulo 2, O Dizer do Silêncio. É um título muito curioso, O Dizer do Silêncio. Como que o silêncio diz alguma coisa, sendo que ele não emite nenhum tipo de som, nenhum tipo de fala, né? É um título muito curioso, mas o silêncio ele nos diz muito. Quantas e quantas situações vocês não ficaram em silêncio e o que esse silêncio representou, né? Pensem sobre isso e pensem em alguma situação onde você já ficou em silêncio e o que esse silêncio representava. Vamos pensar na hora de fazer uma prova, né? O professor chega e vai aplicar a prova para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que ficar em silêncio. O que esse silêncio está representando? Esse silêncio está representando que vocês estão concentrados para fazer essa prova. Olha só. Então, o silêncio, por mais que ele não emite som, que ele não emite fala, ele emite alguma coisa, tá? Ele representa alguma coisa. Ele é uma forma de comunicação, ok? Esse, esse módulo, ele abre com a seguinte frase de Carlos Drummond de Andrade. Nossa existência, apenas uma forma impura de silêncio. Então, o fato de existirmos, né, em meio a tantas e tantas pessoas, né, em meio a mais de 7 bilhões de pessoas, o fato de a gente existir é uma forma impura de silêncio. Porque a gente é tão pequeno do mundo como um todo que a nossa existência ela é mínima, certo? É isso que ele quer dizer. Além do mais, né, na realidade, o Carlos Drummond de Andrade ele escreve, né, essa frase, está no livro Claro Enigma, né, de 1951. A que se presta o silêncio em nossas vidas? Então, o que o silêncio representa em nossas vidas? Se pergunte isso. O que o silêncio representa para você? A ausência de som sempre comunica a mesma coisa? Então, não ter som em determinado local sempre quer dizer a mesma coisa? O fato de não ter som em quando vocês estão fazendo uma prova quer dizer a mesma coisa do fato de não ter som durante um velório? Quer dizer a mesma coisa? Não, tá? Não. O silêncio ele é uma coisa particular, ele é uma coisa que a gente tem que entender o contexto, mas lembre-se, o silêncio é uma forma de se comunicar, tá? Então, é o que vamos investigar nesse modo. Então, a gente vai falar sobre o dizer do silêncio. Logo em seguida, tem uma imagem, né, tem um quadro muito famoso, O Grito, que foi pintado pelo artista norueguês Edvard Munch. E o título da obra evoca um som que só pode existir na mente de quem vê a imagem. Né, eu costumo brincar que essa obra de arte é o grito mais silencioso da arte. A pintura em si é silenciosa, assim como o ato de sua contemplação no museu. Então essa pintura, né, ela é algo silenciosa, óbvio, ela não emite nenhum tipo de som, mas é um grito que ecoa na nossa mente quando a gente está contemplando essa obra. Porque essa obra ela diz muito, e diz muito principalmente sobre o contexto da época que ela é pintada. Ela é pintada no ano de 1893, final do século XIX. Final do século XIX é um momento onde o mundo está uma loucura. O século XIX ele é muito marcante para a história da humanidade, tá? O mundo ele tá uma loucura de fato, porque os países europeus, as grandes potências europeias, estão no auge do imperialismo, certo? No auge da revolução industrial. Está surgindo novas tecnologias que vai potencializar a revolução industrial, onde os países vão produzir mais, vão vender mais e vão acumular mais riquezas. Além do mais, os países da Europa eles vão estar, né, eles vão estar partilhando o continente asiático e o continente africano, ou seja, a Alemanha vai ficar com um pedacinho da Ásia, um pedacinho da África, a Itália vai ficar com um pedaço da África, um pedaço da Ásia, a Bélgica vai ficar com um pedaço da África, ou seja, é o momento da partilha entre as grandes potências europeias, cada uma está ficando com uma parte da África, do continente africano e do continente asiático. E isso vai causar sérios problemas para as pessoas que moram nesses continentes. Até hoje, as pessoas que moram no continente africano, elas sofrem com essa ação imperialista dos países europeus. Então, olha só, é o momento do auge da Revolução Industrial,
auge do capitalismo, onde as grandes nações estão acumulando muito capital, né, um momento onde as grandes nações europeias estão partilhando o continente africano e o continente asiático. Além do mais, é um momento onde tá se criando novas tecnologias. E uma dessas tecnologias são tecnologias de armamento. As armas estão ficando cada vez mais sofisticadas, estão ficando cada vez mais potentes. Está se criando automóveis que vão ser utilizados nas guerras. Os exércitos europeus estão recrutando, né, mais homens para fazer parte do exército. E além disso, também está tendo uma grande descoberta na área da ciência, na área da medicina. Na área da ciência, o Darwin, ele vai estar escrevendo, né, a teoria das espécies, onde ele vai estar falando da questão do evolucionismo. Na área da medicina vai estar sendo descoberto vacinas, vai estar sendo descoberto novos métodos, né, que vai fazer com que revolucione a vida das pessoas, para que elas vivam mais. Na área da química, vão estar descobrindo novos elementos químicos. Então, de fato, o final do século XIX é um período em que a humanidade está numa constante evolução, uma constante evolução científica, uma constante evolução tecnológica, tá? Então, imagina as pessoas que viviam nessa época, que viviam no século XIX na Europa nessa época. Imagina o que não passava na cabeça dessas pessoas, surgindo grandes inovações tecnológicas. E pense, a Europa, né, um continente onde viveu, né, teve um grande controle da igreja, e tudo isso acontecendo no final do século XIX, a ciência passando, né, sobressaindo em relação à igreja. Imagina que loucura que isso não estava na cabeça das pessoas. Então vamos imaginar essa pessoa, né, o personagem do quadro Grito, como membro da sociedade civil da Europa no final do século XIX. Imagina esse grito, certo? Diante de todo esse cenário do continente europeu, um cenário de constante mudanças, coisas boas que estavam acontecendo, né? Várias descobertas, mas coisas ruins também, né? Como a partilha da África, da Ásia, né? O surgimento, né, de tecnologias de armamentos de guerra e tudo mais. Então, olha só, diante de todo esse cenário desse continente europeu, o que se passa na cabeça dos civis? É isso que o Edvard Munch quer mostrar nessa obra. O que tá passando na cabeça de um civil, de uma pessoa, de um membro da sociedade civil nessa época? Certo? O mundo, né, prestes a entrar em colapso, porque depois a gente sabe que vai vir a Primeira e a Segunda Guerra, e tudo isso influenciado pelo esse final do século XIX, onde a gente está vendo, né, uma grande efervescência, um grande surgimento, né, uma grande revolução tecnológica, revolução científica. O que está passando na cabeça desses civis que viviam nessa época? É isso que eu quero que vocês reflitam, tá? Eu vou deixar uma pergunta para vocês, na realidade duas. A primeira, né, vai ser o seguinte. Diante do cenário da criação da obra de Edvard Munch, para você, o que esse grito silencioso representa? Então, diante de todo esse cenário, certo? Do continente europeu, o que esse grito silencioso ele representa? O que ele quer mostrar? É uma angústia? É um sofrimento? É um susto? É uma surpresa? Felicidade? Então, diante desse cenário, o que esse grito silencioso ele quer transmitir para quem está observando essa obra, certo? Eu quero que vocês justifiquem isso. É angústia. Por quê? Tá? Eu quero que vocês representem isso, que vocês escrevam, né, o que isso está representando. E além do mais, eu vou colocar uma reportagem sobre o Papa Francisco em plena Semana Santa, né, onde ele também está em silêncio, rezando sozinho na Praça de São Pedro, no Vaticano. Eu quero que vocês interpretem aquilo e me digam o que aquilo quer dizer, o que aquela reportagem, juntamente com a imagem, quer dizer. Né? O que o Papa Francisco, né, pense no cenário também atual, um cenário de pandemia, de crise econômica. O que aquilo quer dizer, o que o silêncio do Papa Francisco quer dizer, tá? Então é isso que vocês vão fazer nessa aula. Entender o contexto histórico,
da época que foi pintado esse quadro, que é o grito mais silencioso da história da arte, e explicar, né, o que esse grito silencioso está representando, e observar, né, ler a reportagem e ver o que o silêncio do Papa Francisco quer nos dizer, tá? E aí depois vocês me mandam pelo WhatsApp, ou me mandam por e-mail, ou pelo Facebook, certo, pessoal? Então é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, tá? Que eu estou à disposição. Então, bons estudos. Vejo vocês na semana que vem. Até mais, pessoal!